Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde. Bem, na nossa aula de português de hoje, nós iremos trabalhar o livro Acerta Brasil, o caderno 1. E essa atividade que a gente vai trabalhar hoje é a atividade 11. As páginas são de 59 a 64. E hoje nós iremos falar sobre o gênero textual, o conto, tá certo? Então, vamos lá. Como eu mencionei, a atividade 11. Bem, turma, eu trouxe essas indagações, que estão presentes no livro de vocês, logo no início da atividade. E essas perguntas, elas estão relacionadas com o tempo. Olha só, uma das perguntas diz o seguinte: para que servem as horas? A hora, que é representado pelo símbolo H, ela vai ser uma unidade de medida de tempo que tem por base a velocidade de rotação e as dimensões da Terra. Na convenção moderna, uma hora é equivalente a 60 minutos. Isso é aproximadamente 24 avos de um dia da Terra, tá bom? Então, os relógios, eles vão servir para medir o tempo ao longo do dia, e um dia ele vai ter o quê? 24 horas, tá bom? Eu trouxe algumas imagens para vocês observarem, que nós temos o relógio de ponteiro e o relógio digital. Dando continuidade, às indagações, como eu mencionei, que tem logo no livro, no início da atividade 11 de vocês, elas dizem a seguinte: você já ouviu falar em tempo cronológico? Olha só, o que ele significa? E o tempo psicológico? O que significa? Qual a diferença entre ambos? Então, vamos analisar um pouquinho essas indagações, Como eu falei, as indagações, elas estão relacionadas ao tempo. E o que é que a gente pode dizer sobre o tempo? O tempo, ele vai ser o quê? Vai ser uma questão fundamental para a nossa existência. Ou seja, os primeiros homens habitavam a Terra, e denominaram o quê? A contagem desse item por meio da constante observação dos fenômenos naturais. Dessa forma, as primeiras referências de contagem do tempo, elas estipulavam o quê? Que o dia e a noite, Ou seja, as fases da Lua, a posição de outros astros, a variação das marés ou o crescimento das colheitas, ou seja, que pudessem o quê? Metrificar o quanto de tempo se passou. Na verdade, os critérios para essas operações, eles vão ser diversos, tá bom? Então, fazendo a comparação nas indagações, ele diz o seguinte: ele menciona o que é o tempo cronológico. Ele vai ser o quê? O tempo cronológico é o tempo analisado exclusivamente, com base nos relógios e calendários, como consequência dos movimentos de rotação e translação da Terra. É a forma de percepção do tempo que atribui idade às coisas. Temos como exemplos o planeta Terra, que tem mais de 4 bilhões de anos, está relacionado com o tempo cronológico, tá bom? E também ele mencionou, e nos indagou sobre o que seria o tempo psicológico, e que a gente fizesse essa relação entre os dois, Então, o tempo interior ou psicológico, ele flui de acordo com o estado de espírito da personagem e possibilita o quê? Que passado, presente e futuro se entrelaçam livremente. Nos textos, ele é predominante no relato de lembranças, reflexões e sentimentos, enquanto o tempo cronológico, ele vai ser representado linearmente. Já o tempo psicológico, ele vai ser representado dinamicamente, tá bom, pessoal? Trouxe também uma imagenzinha para vocês fazerem a observação. Bem, a gente já falou sobre tempo cronológico, tempo psicológico, e então vamos falar o que? Sobre o nosso gênero textual, tá bom? Então, nosso gênero textual que nós vamos trabalhar na atividade 11 é sobre o conto. Olha só, quem conta um conto aumenta um ponto. Vocês já ouviram essa expressão? Você já deve ter escutado essa frase em algum lugar, não foi, pessoal? Bem, sabe o que é um conto? Como vamos poder diferenciar o conto dos outros tipos de textos? Pessoal, vocês sabem aquelas historinhas que seus pais te contavam quando você ia dormir? Olha só, aquelas que você provavelmente já escutou ou leu na escola. Pois bem, eles são os contos.
Olha só, os contos, eles são conhecidos por serem histórias curtas. Eles são tão pequenos que após ler ou escutar um, você vai conseguir contá-lo. Depois, você vai conseguir contar esse conto sem precisar nem sequer pegar o livro, tá bom? Então, o conto, ele é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, como eu mencionei. Ele vai ter começo, meio e fim das histórias narradas de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Então, o conto ele vai possuir elementos e estruturas bem marcadas, sendo que o tipo de história ele vai poder indicar o tipo de conto que estamos lendo. Então, vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo, né? Eu trouxe aqui os elementos de um conto. Primeiro, nós temos os personagens. As narrativas, elas podem ser reais ou fictícias, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres, eles podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Então, eles vão ser o quê? São seus personagens da narrativa. Embora seja comum que o conto ele tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas. Habitantes de um bairro, nós temos como exemplo. Mesmo assim, a narrativa de um conto, ela vai continuar sendo breve, tá bom? Então, dando continuidade aos elementos do conto, nós temos o narrador. Quem é o narrador? Ele vai ser aquela voz que vai contar a história dentro da narrativa. Olha só, o narrador, pode contar a história de três maneiras. Nós vamos ter o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador personagem é quando uma das personagens que vivencia a história, ele vai fazer também o papel de narrador, ou seja, uma das personagens, ele vai narrar a história. Já o narrador observador, esse tipo de narrador, ele não vai participar da história. Ao invés disso, ele vai ser apenas uma voz, contando o que acontece, ou seja, vai narrando a história. Já o narrador onisciente, assim como o observador, ele não vai participar da história. Entretanto, essa voz vai ser onisciente, ou seja, sabe de tudo no universo daquela narrativa. Ou seja, ele vai saber e pode contar o que os personagens estão pensando e sentindo, tá bom, pessoal? Esses são alguns, né, dos elementos do conto. Dando continuidade, nós vamos ter o tempo que nós mencionamos, não foi que foi o tempo cronológico, o tempo psicológico. O tempo, as narrativas, elas passam-se um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. Nós temos também o espaço, assim como o tempo. As narrativas elas vão precisar ocorrer em um espaço descrito, explícito ou explicitamente, onde os personagens vão se situar. Dando continuidade, nós vamos ter o enredo, né? Que é o que acontece na história, ou seja, sequência de ações que fazem com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, como eu mencionei para vocês, um começo, um meio e um fim. Então, temos o conflito. Por fim, os contos eles vão ter um conflito, que vai ser uma situação gerada por uma das ações iniciadas, ou em uma das ações iniciais, que faz com que as outras ações elas sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema, tá bom? E nas estruturas do conto, né, nós vamos ter o conto, costuma ser estruturado em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Vamos a elas. A introdução vai ser o quê? Vai ser o início da narrativa. Ou seja, nelas nós vamos poder descobrir o contexto da narrativa. Já o desenvolvimento, ele vai apresentar ações que modificam o estado inicial da narrativa, onde nós vamos ver o quê? O conflito, a situação, problema. No clímax, o clímax ele vai ser o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações que vão ser tomadas definirão o rumo da história. E a conclusão, como já diz, é o final da história, né? Que será provavelmente diferente de como ela começou, né? Então, nós vamos ter os tipos de conto. O conto ele pode ser classificado como um gênero narrativo, ou seja, um tipo de narração. No entanto, existem vários tipos de contos, dependendo dos elementos que compõem a história, de como eles podem terminar,
dando subgêneros a ele. Então, vejamos alguns dos mais famosos. Nós temos o quê? O conto de fadas, que vão ser narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso em sua composição, ou seja, algo mágico e sobrenatural. Temos também o conto de terror, que é um subgênero mais moderno do que o conto de fada, ou seja, nos contos de terror, as histórias incluem os elementos sobrenaturais sem aquele ar de naturalidade, ou seja, trata-se dos contos de terror com personagens lendários, por exemplo, vampiros, lobisomens e mortos-vivos e por aí vai, né, galera? Dando continuidade aos tipos de contos, nós temos o quê? Que nós vamos ter o conto fantástico, que vai ser uma narrativa curta que leva o elemento absurdo, ou seja, a cenários e personagens do próprio cotidiano. Ou seja, vão ser personagens comuns levando uma vida comum até que algo absurdo aconteça. Algo que não poderia acontecer na realidade, tá bom? Conto fantástico. Bem, eu trouxe essa imagem aqui, né, que está presente no caderno de atividade de vocês, né? E diz o seguinte, né? Vocês irão fazer a leitura individual desse conto, repetindo que está no caderno de atividade de vocês, da atividade 11, que tem como tema Gabi, perdi a hora, que, ou seja, que é um fragmento. Em seguida, ou seja, logo após que vocês realizarem a leitura desse conto, vocês irão responder as 5 questões propostas e me enviar a foto da atividade, tá certo? Bem, eu espero que vocês tenham compreendido, né, sobre o nosso gênero textual que nós estamos trabalhando hoje, que é sobre o conto. Qualquer dúvida, volte novamente à videoaula para facilitar a assimilação. E vamos lá, né, galera? Bons estudos a todos e até logo!